Olá, amigos! Sejam bem-vindos à nossa 26ª edição de Espiritismo Agora, o programa da Fraternidade Francisco de Assis e do Centro Espírita André Luiz, aqui de São Paulo. A proposta de Espiritismo Agora é estudar a doutrina espírita de acordo com as bases das obras de Allan Kardec. Essa é a nossa proposta para você. Já falamos de Deus, falamos de espírito e matéria, falamos de imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. E a partir de hoje faremos uns 3 ou 4 programas sobre fluidos, que é um tema muito extenso na literatura espírita e muito importante para nós aprendermos o que se passa em nossa vida. Vamos dar início então, como sempre fazemos aqui em nosso programa, sobre os fundamentos da doutrina espírita, ligado a esse tema fluidos. Vamos lembrar primeiramente o conhecimento que a ciência do mundo material tem sobre a matéria. Nós apresentamos aqui na tela a fotografia de uma grande cientista para fazer homenagem à ciência e também à mulher cientista, que é a Marie Curie. Grande cientista que trouxe ao mundo nosso notáveis experiências, conhecimentos sobre os assuntos ligados com a ciência. Afinal, o que é que a ciência conhece sobre esta matéria? Vamos iniciar falando primeiro sobre os 4 estados da matéria conhecidos pela ciência. O primeiro estado é o sólido, estamos vendo aí uma pedra de gelo. O segundo estado é o líquido, portanto aí a água caindo. O terceiro estado é o estado chamado gasoso, vemos aí o vapor da água. E o quarto estado chamado de plasma ou radiante, considerados os raios especiais, o raio-x, por exemplo. Nós não somos físicos, cientistas, mas estamos aqui fazendo as ilações provenientes dos estudos para dar uma oportunidade de nós entendermos o assunto espírita, como é que o espiritismo apresenta este tema. Aqui vemos a explosão de raios gama no espaço, também pertence a esse estado especial, chamado radiante, e a radiação gama, que é proveniente dos raios Y, gama, e é um tipo de radiação eletromagnética produzida geralmente por elementos radioativos. Vamos incursionando um pouco aí sobre a apresentação do conhecimento da ciência sobre esta matéria. Os raios gama, devido à alta energia que possui, são capazes de penetrar na matéria mais profundamente que a radiação alfa ou beta. Olha, essa informação da ciência é importante para o estudo espírita sobre fluidos. Os raios gama, devido à alta energia que possui, são capazes de penetrar na matéria mais profundamente que a radiação alfa ou beta. Os raios cósmicos, uma fotografia aí do que apresenta na internet, e dizer assim, quando nós falamos de estado sólido, líquido, gasoso, e mencionamos o estado radiante, é preciso conhecer um pouquinho a respeito desse assunto ligado com o raio especial. Por quê? Quem é, afinal, que descobriu, que apresentou ao mundo esse 4º estado da matéria, o estado radiante, ou plasma? Olha, foi um cientista inglês intitulado William Crookes, que nasceu em 1832 e desencarnou em 1919, que fez a apresentação do estado especial da matéria, o estado radiante. Aqui vocês estão vendo uma foto da ampola, do tubo que ele utilizava para fazer as suas experiências com os chamados raios catódicos. Se eu sei bem sobre isso, a televisão detém a matéria, o recurso, o instrumento ali da televisão mantém os recursos aí dos raios catódicos para a sua existência. O professor e doutor William Crookes
também incursionou nesse assunto de ordem espírita. É interessante isso, um cientista inglês que fez a apresentação do quarto estado da matéria, fez uma apresentação também do resultado dos seus estudos sobre materialização de espíritos. E, através da médium Florence Cook, conseguiu fotografar a presença materializada do espírito de Katikin, lá em Londres. Aqui nós vemos uma foto em que ele foi fotografado e o espírito está de braço dado com ele. Essa fotografia do Dr. William Crookes, eu coloquei só por curiosidade aqui em nosso programa, porque o que nós estamos falando aqui é de fluidos, mas materialização também tem a ver com esse tema, não é verdade? Allan Kardec, no livro A Gênese, então agora vamos estudar fluidos, segundo Allan Kardec. No livro A Gênese, ele escreve o seguinte: a matéria sólida não passa de um estado transitório do fluido universal. Eu vou repetir oralmente e você vai lendo aí em sua tela essa frase. A matéria sólida não passa de um estado transitório do fluido universal. Essa é a afirmação que Allan Kardec faz no livro publicado em 1868, o livro A Gênese. Ora, o que ele está dizendo aí? Que a matéria como nós conhecemos do ponto de vista sólido aqui na Terra, simplesmente é um estado muito passageiro, transitório do fluido universal, que dá início a todas as transformações da matéria, como nós conhecemos aqui na Terra. Para entender bem o que Allan Kardec escreveu, vamos lembrar algo sobre a criação. O que é que Deus criou? Bom, primeiro, nós já aprendemos, criou o elemento espiritual, ou princípio espiritual. Segundo, criou o princípio material, ou elemento material. E mostramos no programa anterior que o princípio espiritual, ele individualiza-se e dá origem a todos os espíritos que habitam o universo inteiro. O princípio material, por sua vez, é a matéria-prima do universo. Tudo que nós vemos, tudo, absolutamente tudo, é uma mera modificação da matéria-prima para a constituição do universo, chamada pelo Espiritismo de elemento material, ou princípio material. O espírito evolui, isso nós já sabemos, aprendemos, mas a matéria não evolui, ela é modificada pela ação inteligente do espírito. Por que o espírito evolui? Porque possui 3 ferramentas para essa evolução: inteligência, vontade e pensamento. A matéria não possui inteligência, não possui vontade e não possui o pensamento. O mundo das partículas pode ser explicada de uma forma bastante interessante aqui em nosso programa. Olha, verem, nós estamos mostrando essa grade aqui, é uma ilustração apenas para entender o que se passa em matéria de transformação. Veja a partir da sua direita para a esquerda: sólido, líquido, gasoso e o radiante. São os 4 estados da matéria como nós conhecemos. Então, do radiante, cada faixa dessa que ainda nos é desconhecida pode ser considerada como fluidos, como Allan Kardec considerou, como o Espiritismo considerou. Chama de fluidos. O Espiritismo, na verdade, pediu emprestado da ciência uma palavra, uma denominação, para explicar todos os demais estados da matéria que não se conhecia até 1857. Conforme eu disse, foi o William Crookes que em 1872, apresentou ao mundo a descoberta do 4º estado da matéria, e do 5º, e do 6º, do 7º, 8º, daí para frente. A ciência ainda não tem, na plenitude do seu conhecimento, total ideia do que é a matéria. E, pelo lado contrário, a gente pode ver aí devagarinho, a seta está passando lá do fluido cósmico universal para até chegar naquilo que nós conhecemos. Então, nós podemos fazer uma especulação, estudar a matéria do sólido até chegar no fluido cósmico universal,
ou do fluido cósmico universal, até chegar na matéria como nós conhecemos aqui, nesses 4 estados que é apresentado pela ciência. Eu estou falando do livro A Gênese, onde Allan Kardec está escrevendo sobre essa matéria. Aí ele diz o seguinte: o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, do qual nada pode dar uma ideia. O ponto oposto é a sua transformação em matéria tangível. E entre os dois extremos existem inúmeras transformações. Vejam, meus amigos, que Allan Kardec está apresentando esse assunto em 1868, quando o mundo conhecia apenas 3 estados da matéria, o sólido, o líquido e o gasoso. Depois de 1868, em 1872 é que William Crookes apresenta o 4º estado da matéria. E a ciência vem investigando e vai desbravando esse universo insondável. Através das partículas, não é? Que hoje se conhece. Então a ciência vai apresentando. Mas o Espiritismo já está anunciando desde 1857 a existência de inúmeros outros estados da matéria que nós não conhecemos. E o Espiritismo então generalizou a denominação por fluidos. É por isso que nós falamos fluidos, é a generalização de todos os outros estados da matéria que nós não conhecemos aqui em nosso mundo. O ponto de partida, diz Allan Kardec, é o fluido universal. E esse grau de pureza lá, não dá para a gente ter nenhuma ideia. Ele chama de pureza absoluta. Nós não temos nenhuma ideia do que é isso. Agora, podemos conhecer através do mundo do sólido, do líquido, do gasoso e do radiante, que são modificações. A ciência faz transformação desses 4 estados da matéria. Isso que eu estou lendo e falando aqui em nosso programa está contido no livro chamado A Gênese, escrito por Allan Kardec, no capítulo 14, no item número 5. Eu peço a você que apanhe o livro de Kardec e faça a leitura, a reflexão, para que a gente possa aprender mais e melhor. Agora, por necessidade técnica, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos logo a seguir para continuarmos estudando esse tema chamado fluidos. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Voltamos então, após o intervalo, para falarmos sobre fluidos. Então, temos aí a ideia de Kardec, fluido universal, em processo de eterização, vem de éter, falava-se muito essa palavra antigamente, e de materialização, aquele que é etéreo, que não se pode pegar, medir, pesar, e o que está materializado, que você pode pegar, medir, pesar. São 2 estados. O Espiritismo tem uma denominação muito interessante. O princípio material, o elemento material primitivo, o fluido cósmico, fluido universal e fluido cósmico universal. Isto é chamado pelo Espiritismo a ciência de uma maneira generalizada, principalmente a física, chama de energia cósmica, o que o Espiritismo chama de princípio material, elemento material e tudo mais. A ciência estuda, examina, pesquisa,
e comprova a materialização do fluido cósmico com o nome de energia. O Espiritismo usa a denominação fluidos para todos os demais estados da matéria que não o sólido, o líquido, o gasoso e o radiante. E a ciência chama esses estados de energia. A doutrina espírita denomina elemento material primitivo, fluido cósmico, fluido universal e fluido cósmico universal, o que a ciência chama de energia cósmica. Nós não somos cientistas, não somos físicos, mas estamos aqui apresentando o resultado dos estudos sobre a matéria para você também fazer as suas reflexões. Energia, em geral, é o conceito, é o uso da palavra, e se refere ao potencial inato para executar trabalho ou realizar uma ação. No grego, porque energia vem do grego ergon, que é uma força que está em constante ação e é capaz de produzir um determinado tipo de trabalho, eis a origem da palavra energia. O termo energia também pode designar as reações de uma determinada condição de trabalho. Por exemplo, o calor, trabalho mecânico, movimento ou luz. Por isso que a ciência classifica os diferentes estados de energia. Estes que podem ser realizados por uma fonte inanimada, por exemplo, um motor, uma caldeira, um refrigerador, um alto-falante, uma lâmpada, o vento, ou por um organismo vivo, por exemplo, os músculos, a energia biológica. Então nós temos aí, digamos, a vitalidade do corpo movida por essa força que está em constante ação e é capaz de produzir um resultado de trabalho no nosso organismo, que vem a dar energia. Rompida essa corrente energética que dá início a essa força, rompido isso, por exemplo, quando um indivíduo mata o outro, aquele que recebe esta ação, vê estagnada essa força que está em constante ação e que é capaz de produzir o trabalho ligado com a fonte de energia biológica. É por isso que o indivíduo morre. A etimologia da palavra tem origem no idioma grego, de onde ergos significa trabalho. Eu estou mencionando isso porque é importante saber qual é a diferença da palavra energia com fluidos, utilizados pelo Espiritismo. O conceito de energia é um dos conceitos essenciais da física para produzir o resultado dos seus estudos. Nascido no século XIX, pode ser encontrado em todas as disciplinas da física, mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo, mecânica quântica, etc. Assim como em outras disciplinas, particularmente na química, onde também se utiliza. Aqui temos as formas de produção de energia, energia mecânica, potencial, cinética, química, nuclear, eletromagnética e a radiante. Energia, portanto, numa linguagem bastante simples, é a força em ação capaz de produzir trabalho. Isto é energia. Fluidos é a designação generalizada que o Espiritismo dá para os vários estados da matéria rarefeita, que não se vê, que não se pode pegar, não se pode apanhar. É isso que o Espiritismo chama de fluidos, outros estados da matéria. É matéria sim, mas em estados que não há possibilidade de acondicioná-lo. Os fluidos não originam trabalho, no sentido que damos para a energia. Não é uma ação, não é uma força que está em ação e que resulta no trabalho. Portanto, fluidos não são energia. Estamos dando aqui um conceito para você examinar, pensar, repensar, que isso é uma coisa muito importante para o estudo que nós pretendemos fazer, conduzindo para você essas ideias que estão contidas nas obras espíritas. Vamos ver agora as propriedades dos fluidos. Propriedade de expansibilidade, de retrabilidade
de maleabilidade e penetrabilidade. Vamos ver o que é isso aqui. Propriedade dos fluidos de expansibilidade, podem expandir-se, porque tem uma cadeia molecular, feita de matéria, essa cadeia vai expandindo-se. Pode retrair-se, retrabilidade, da mesma forma como expande, retrai. Maleabilidade, pode conformar-se ao ambiente em que se encontra. E de penetrabilidade, isto é, pode passar de uma matéria sólida para outra. Uma parede, por exemplo, fluido. Eu vou dar um exemplo muito prático nos centros espíritas. Nos centros espíritas, nós fazemos vibrações para as pessoas que estão precisando de ajuda. Queremos qualificar os fluidos, dando-lhe qualidades boas, de reparação, de sustentação, que possa ajudar as pessoas. Então, o indivíduo está lá no hospital precisando de ajuda, nós nos recolhemos no centro espírita e vamos conduzir os nossos pensamentos e, através dos pensamentos, levar bons fluidos, como nós chamamos, fluidos salutares, reconfortadores. Para chegar até o lugar onde a pessoa está, os fluidos penetram no solo, nas paredes, até chegar lá. É isso que significa penetrabilidade. Quando nós, por exemplo, expandimos gases, vamos ver se você destampa aí um tambor de gás, de cozinha. Se você fechar todas as janelas, portas, não deixar orifício nenhum, o gás que vai expandindo a sua cadeia molecular, ele fica confinado no ambiente em que está o tambor de gás. Fluidos têm as propriedades do gás e mais esta da penetrabilidade, pode penetrar a matéria sólida. Dá para entender isso? Pensando, nós agimos sobre os fluidos. Allan Kardec diz que o homem age sobre os fluidos através do pensamento e dá a ele qualidades. O fluido, na verdade, é uma alavanca que nós usamos. Amigos, espectadores, eu estou falando de outros estados da matéria que não o estado chamado sólido, líquido, gasoso e radiante. Está outros estados. Estou entrando em consideração com outros estados da matéria, que nós, os espíritas, chamamos de fluidos. O espiritismo pediu emprestado da ciência essa palavra para designar genericamente esses estados. Então, pensando, nós combinamos, qualificamos, movimentamos e direcionamos fluidos, usando o pensamento. Se você quiser uma força mais adequada para isso, usando a força do pensamento, nós combinamos, qualificamos, movimentamos e direcionamos os fluidos. O fluido cósmico universal, diz Allan Kardec, como já foi demonstrado, é a matéria elementar primitiva, da qual as modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Allan Kardec escreveu isto, meus amigos, em 1868. Antes da ciência saber e conhecer outros estados da matéria, como até 1890, a ciência sabia que o menor estado da matéria era o átomo. Hoje já se sabe que partículas subatômicas são menores do que o átomo. 10 milhões de vezes menor do que 1 milímetro, conforme se apresentam em alguns livros sobre a ciência. Notem isso, Allan Kardec está escrevendo este texto muito antes de vários descobrimentos a respeito do assunto. Isso está contido no livro A Gênese, que estamos apresentando aqui a vocês, para que estudem, tenham este conhecimento, a fim de que a gente possa avançar um pouco mais em relação aos assuntos da nossa vida material. Livro A Gênese, capítulo 14, item número 2. Item número 2, capítulo 14 do livro chamado A Gênese, fluido cósmico universal. Mas a ciência está chegando bem perto já desses estudos. O que nós estamos vendo aí são esses equipamentos moderníssimos
criados para poder fazer essas experiências ligadas com as partículas subatômicas. Por exemplo, o físico teórico Jean-Émile Charron, francês, ele escreveu um livro, inclusive, e foi publicado esse livro em língua portuguesa, em 1970, intitulado O Espírito Este Desconhecido, está em francês. E ele diz assim no livro: o universo parece-se a um imenso oceano constituído da água que é a forma do ar e do ar sobre a sua superfície. Neste oceano, diz aí o professor Émile Charron, percebemos também enormes turbilhões. Olhando melhor, constatamos que esses imensos turbilhões são produzidos por bilhões de minúsculos turbilhões que são partículas da matéria, a que ele deu o nome de hadrons, conhecido pela física. O Pierre Teilhard de Chardin, grande antropólogo, não é? Escreveu o livro O Fenômeno Humano. E com ela, nós vamos dar uma paradinha, nós continuaremos no próximo programa. Diz ele, nesse livro O Fenômeno Humano: cada elemento do cosmos é positivamente tecido de outros, abaixo de si, própria pelo misterioso fenômeno da composição, que o faz subsistir pela extremidade de um conjunto organizado, e acima, pela influência recebida das unidades de ordem superior. Está pensando nisso que nós estamos falando aqui, ligados com as chamadas partículas, construção do universo. O Espiritismo agora vai fazer uma interrupção. Voltaremos no próximo programa e continuaremos com este tema intitulado Fluidos, de acordo com os estudos da doutrina espírita. Pela sua generosa atenção, simplesmente queremos dizer muito obrigado e até o nosso próximo programa.